Prezados alunos, nossa semana 2 do PET 5, Plano de Ensino Tutorado, nós vamos estudar um pouco sobre a filosofia medieval, teoria do conhecimento, os problemas dos universais, a presença de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Isso nós já vimos em outras aulas, mas aqui com foco principal nos problemas dos universais. Nós vamos ver que universais é um conceito para a gente definir certas categorias, ideias das coisas, né? Quando a gente chama algo, por exemplo, computador, por que nós chamamos computador a todo tipo de equipamento que tem certas características, né? Universaliza nesse sentido do termo, né? E ele existe, não existe? É um tema muito interessante, bem filosófico, que ajuda a gente a entender que nós estamos nessa passagem aí, principalmente da Idade Média para a Idade Moderna, em que tem o foco aí da ciência, né? Então nós temos aí os elementos que constituem a Idade Média, sempre voltados à fé, à religião, o teocentrismo, né? E agora nós estamos nessa passagem para o antropocentrismo. Teocentrismo é Deus no centro, tudo era em volta das questões religiosas, daquilo que eram os princípios dos livros sagrados. O antropocentrismo, antropo, que é o ser humano, que está no centro agora, né? O humano. Então nós temos a ciência como elemento principal. E antes de entrar especificamente nesse momento, que a gente sempre tem que, ao estudar esses contextos anteriores, perceber que as coisas não é assim um passo de mágica, né? Principalmente quanto mais longe a gente fica da realidade, mais a gente tende a ser anacrônicos, né? Fazer análise fora do tempo. Então a gente tem que entender principalmente que as coisas se dão pelo contexto ali histórico, todo o contexto que tem que se entender da época, e não apenas olhar, a gente falar, nossa, como a religião era preponderante naquela época, olha que absurdo. Se a gente for olhar, há grandes evoluções nesse sentido. Então, tanto na questão da arte, na questão da evolução do pensamento humano também. Então tem que saber entender nesse contexto. Mas aqui nós vamos tratar diretamente dessa passagem, né? E retomar aí a presença de Santo Agostinho, porque a gente olhar a Idade Média, nós podemos dividir ela em dois grandes períodos, né? O período da patrística, né? Dos Santos Padres, que é um período aí logo depois do surgimento da Igreja, que começa a ter grandes embates teológicos, filosóficos, e surgem muitas heresias, né? Quem estuda esse momento aí consegue entender que é muito fácil surgir heresias em todo sentido. Se a gente pega os livros sagrados, as questões dogmáticas aí que nós temos depois, que vai aparecer muitos concílios mesmo da igreja para tentar solucionar. E os padres, grandes estudiosos, entendedores aí de filosofia e teologia, tentam assim integrar e combater, fazer apologética para defender a fé, né? De uma forma racional, auxiliando aí na defesa da fé. A expressão creio para que possa entender, muito forte nos escritos de Santo Agostinho, é para mostrar que a fé, ou seja, a razão está a serviço da fé, né? A fé é o elemento principal, em que a razão é o elemento constitutivo, a ferramenta para ajudar a fé a ter o seu pedestal aí de grande importância, né? O homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas. Então, nesse período de toda a Idade Média, nós percebemos que a verdade, ela não é uma verdade simplesmente baseada em comprovação, mas ela está no sentido mesmo de discussão, de apologética, de argumentação, sempre em vista da fé. Então a verdade, ela tem aqui esse sentido teocêntrico, né? Porque quem revela não é o homem, não é a ciência, é o Deus, o próprio Deus
cristão que revela essa verdade, né? Então, como que se conhece a verdade? Através de muita meditação, estudo, segmento da palavra de Deus, né? Então tem esse foco. A escolástica, o segundo período, muito grande, logo depois do século IX, X principalmente, continua a ter essa defesa da fé pela razão como auxiliar, né? E aqui tem um grande personagem que é o São Tomás de Aquino, que contribui muito para que a fé possa ser ensinada, né? Então aqui nós temos um período que nasce as grandes universidades, as escolas. Então a fé ela tem que ser preponderada no sentido até ilustrativo no ensino, né? E se a gente for perceber a influência filosófica, no primeiro momento, essa presença aí de Santo Agostinho da Patrística, ele é influenciado, a gente costuma resumir dessa forma, né? Influenciado muito por Platão, né? Depois, no segundo momento, a escolástica, São Tomás, já tem uma influência muito grande do Aristóteles. Então é um modo de olhar também, um modo de ver, né? A visão de mundo. Se a gente olhar lá, principalmente já fazendo ligação aqui com as questões, ou a questão dos universais, então quando a gente pega Platão, qual que é a ideia, né? Você tem aí um cavalo, você tem vários cavalos que têm suas características diferentes. Para Platão existe um cavalo, a ideia de cavalo, né? Que é aquela ideia perfeita do cavalo, só que ela está no mundo das ideias. Então os cavalos que nós conhecemos no mundo real, eles são só uma cópia do verdadeiro. Então a ideia de cavalo, que é universal, ela está no mundo das ideias. Já para Aristóteles, aí a gente pode pensar então nesse primeiro período da Idade Média, em que focaliza mesmo a importância da revelação no sentido da meditação. Então, isso daí não são só ideias abstratas. Isso daí influencia no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de agir. Então, a pessoa que tem essa tendência de valorizar muito mais a razão, a reflexão, o sentido abstrato da vida. Já em Aristóteles, São Tomás, a questão dos universais, Aristóteles aí, se a gente pega lá na filosofia dele, né, um ser tanto particular, ele já tem todas as características reais ali, ele já tem presente nele, né, em cada ser já os elementos constitutivos dessa universalidade. Então ele não é só uma cópia, ele é próprio. Na vida real, a gente já pode conhecer a essência das coisas, né? É claro que depois, com o tempo, vai tendo grandes embates, vai se dividindo muito, né? Aqui, para a gente entender um pouco mais, né? O universal é o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas, né? Por exemplo, o conceito de homem. Então, é muito tranquilo quando você pega, assim, existe cada ser, cada pessoa, né? Um com cabeça grande, cabeça pequena, tem cabelo, não tem, mas só que a gente é importante para a gente falar, até mesmo na nossa expressão, não tem como você apontar uma coisa nas particularidades, você tem que falar assim, o que é o homem, né? Então ele tem aí o homem, ele é constituído de corpo, de alma, de espírito, ele tem um corpo dessa forma. Então você tem as características são universais, mas cada um tem suas particularidades. Então, isso no dia a dia, a gente precisa ter essa universalização, porque como que você vai expressar? Igual a gente vai criticar alguma coisa. Ah, os brasileiros. Quem que são esses brasileiros, né? São pessoas, cada um diferente do seu modo, que nasceram em lugares diferentes, mas que faz parte de uma nação que é mais universal, que é o Brasil, né? Então a gente chama isso. Até mesmo se a pessoa for de outro país, a gente fala, tá igual um brasileiro, né? Ou seja, são características que pertencem àquele tipo, mas a gente precisa universalizar até no nosso modo de expressar, né? Aí foram surgindo
aí embates, né, e polêmicas, e alimentando outros grupos que foram nascendo a partir dessas ideias, né. 3 famosos são os realistas, os nominalistas e os conceitualistas. O que quer dizer isso? Que para certos filósofos a questão do universal ela é objetiva, você vê ela presente, aí até retomando essa influência aí tanto de Aristóteles como de Platão, mas ela é objetiva no modo de perceber as coisas do dia a dia. Os nominalistas, o sentido de universal é apenas na nossa mente, né? São nomes que a gente dá às coisas, mas esses nomes nem sempre expressam o que é. Cadeira, eu acostumei desde pequeno, entender que aquela peça que está ali onde eu sento, que eu posso usar para certas coisas, ela chama cadeira, mas o que tem a ver essa palavra com aquilo ali? Então são nomes que eu dei e que ficou universalizado. Para outros filósofos, principalmente os conceitualistas, né, que faz uma intermediação entre realismo e nominalismo, são apenas conceitos, entidades mentais aí que implicam entre aquilo que é ideia e aquilo que é real, né? Então há um grande embate e a gente pode perguntar, mas para que esse embate de coisas dessa forma? Isso daí implica e tem uma diferença muito grande no nosso dia a dia, no nosso modo de ver as coisas, né? Como que a gente lidar? Eu posso até te perguntar o que é liberdade para você, como que ela se expressa. Logo você já vai pensar em coisas concretas, você vai dar nome, então você perpassa ao mesmo tempo pelo realismo, conceitualismo. Aí você vai ver que o conceito que você tem de ideia de liberdade é um tipo de ação que você vai ter depois. Isso diz muito quem você é, né? Então nós temos aí a atividade muito tranquila também, são 2 questões aí objetivas, né, para ajudar a entender um pouco mais esse tempo aí da Idade Média. Aqui nós estamos aí fazendo uma introdução, né, são questões que implicam muito mais aprofundamento, leituras para quem tem interesse de aprofundar. É importante estar estudando, principalmente os alunos do 3º ano, esses conceitos aí costumam sempre aparecer no Enem, nos vestibulares. Então é importante a gente tanto ler o texto, como buscar outras fontes também, vídeos na internet que possa entender um pouco mais, né? Então bons estudos, até a nossa próxima aula, que a gente vai corrigir essas questões com mais detalhe, né? Não simplesmente marcar, mas entendê-las mais. E bons estudos, boa semana, até a nossa próxima aula. Um abraço.